Bom dia a todos que estão participando desse web treinamento. Eu gostaria apenas de agradecer e reforçar essa parceria muito produtiva que nós estamos tendo aqui com o GeoEduc. E não vou mais me alongar e vamos iniciar o nosso web treinamento. Nosso web treinamento é sobre AutoCAD e Sulfur e o tema é geração de curvas de nível. Eu dividi a apresentação em duas partes. Essa primeira parte é sobre a teoria básica, o conhecimento básico que vocês precisam para poder absorver esse conhecimento. Começar pela definição, que são curvas de nível. São recursos de desenho gráfico capazes de representar em planta 2D as elevações, depressões e declividades de uma porção do terreno. E essa representação são linhas curvas provenientes da interseção de planos horizontais com a superfície do terreno. Cada linha representa uma mesma altitude. A diferença de altitude, que também se chama de equidistância, entre duas linhas vizinhas é constante. Vamos ver essa representação aí em 3D para ficar mais fácil de entender. Então, nós temos essa representação e aqui ao lado vamos fatiar, vamos ter planos horizontais cortantes dessa pequena montanha que está representada. E é assim que surge a curva de nível. Então, esse contorno que vocês estão vendo aí é a representação na planta dessa primeira cota aí que está em 10 metros. Vocês estão vendo aí, tem essa linha e tem o número 10. E assim por diante. Então, o próximo corte, então mais 5 metros de altura, então a curva 15, depois a curva 20 e finalmente a curva 25. Então, no caso, a equidistância é de 5 metros, porque entre cada curva, a distância, que é constante, como eu falei anteriormente, ela vale 5 metros. Temos também alguma diferenciação, pode ser feita, vocês podem encontrar, existem as linhas mestras intermediárias. Também nem todas as curvas, elas vêm cotadas, mas algumas delas têm que estar, por quê? Senão você não tem como saber se está caminhando para altitudes, partes mais altas ou partes mais baixas. Então, vocês estão vendo aí que começa da curva 10, se você vai para o interior aí até a 25, então vocês notam claramente que isso é uma montanha, por quê? Porque está subindo. Então, essa parte 25 é a parte mais elevada. Então, temos as mestras e as intermediárias que vocês estão vendo aí. Eu posso fazer um destaque maior para determinadas curvas que eu queira evidenciar. Detalhes muito importantes, que as curvas elas nunca se cruzam. Por quê? Como são planos paralelos, então, paralelismo, você vê que, lembre-se da teoria, quando você tem duas retas paralelas, elas só vão se encontrar, os professores sempre gostam de brincar, no infinito. Então, elas não se cruzam e também elas não nascem em outras curvas. Então, isso não existe, certo? Por conta do paralelismo, que são provenientes dos planos de corte. Vamos fazer aqui uma breve dedução sobre o método da interpolação, que é o método mais simples e convenientemente utilizado para você determinar curvas intermediárias ou a própria curva. Então, o método da interpolação, existindo dois pontos de cota conhecida, é possível determinar analiticamente e graficamente por onde passa uma curva de nível de cota intermediária entre eles. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí essa figurinha do meio, aqui, ó, certo? Onde eu tenho uma distância, aqui é um ponto e aqui outro ponto. E eu tenho a distância entre esses dois pontos. E cada ponto desse, ele tem uma cota, certo? Conhecida. Então, como é que eu faço essa dedução? Vocês estão vendo aqui, ó, que a cota que passa, eu coloco para cima, e a cota que falta, eu coloco para baixo. Então, veja que eu vou ter dois triângulos. Um azul, que vocês estão vendo aqui, e um verde. Então, vamos lá. A dedução da fórmula, bem simples, ó. Esse lado aqui, ó, está para esse, semelhança de triângulos. Então, cota que passa mais cota que falta está para a cota que passa. Certo? Assim como esse D desse triângulo maior está para D1, que é esse lado aqui. Certo? Então, fazendo aqui a arrumação na fórmula, tem que D1 é igual a cota que passa vezes o D sobre cota que passa mais cota que falta. Então, analogamente, para outro triângulo, também da mesma forma. Então, eu tenho essa semelhança de triângulos.
E aí eu vou concluir que D1 mais D2 é igual a D. Então, com essas pequenas relações aqui, eu consigo determinar cotas intermediárias entre duas cotas conhecidas. Estudo de caso. Pontos cotados. Então, normalmente, você pode ter pontos aleatórios, ou então você criar uma malha de pontos, conforme vocês estão vendo aqui. Nesse caso, dessa malha exemplo, ela tem 10 metros por 15, cada quadrícula dessa. No caso, quadrícula não seria retângulo, né? Porque isso pode ser quadrado ou retangular. Então, o exemplo aqui que a gente vai dar é como é que eu traço uma curva na cota 20 metros. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou ter que identificar os pontos por onde a cota passa. Então, vamos ver, ó, entre 16,3 e 21,7 existe a cota 20 aqui. Vamos ver outro ponto. Entre 7,6 e 9,9 não existe essa cota 20. Estou muito abaixo dessa cota. Então, todos esses pontos aqui que estão evidenciados em verde, esses trechos, né? É porque a cota existe aqui, certo? Em todos esses trechos. Só que eu preciso determinar se ela está mais para cá ou mais para lá. Então, esse ponto exato da cota é que a gente precisa determinar. Como vocês estão vendo aí. Então, após identificar, eu vou aplicar aquela metodologia, certo? Daquela cota que passa, cota que falta. E o método da interpolação nada mais é do que determinar onde esse ponto eu vou marcar nesses trechos, certo? Com isso, eu vou ter vários pontos. Após fazer a devida ligação entre eles, como vocês estão vendo aqui, eu tenho essa curva de nível, referente à cota 20 metros. Então, recapitulando. Primeiro, eu vou localizar os trechos por onde a curva passa. Aí, no caso, eu vou ter que ver aonde são essas cotas, né, que a curva vai passar. Determinar os pontos por onde a curva passa. Aí eu vou determinar pelo método da interpolação. E, finalmente, eu vou traçar a curva. Procedimento de cálculo. Método da interpolação. Então, cota 20 metros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pequeno trecho que vocês estavam vendo aqui e vou colocar ele aqui para poder explicar 2 pontos apenas, para vocês entenderem como é que faz essas contas. Então, vamos lá. Eu tenho esse trecho 16,3 até a cota 21,7. Então, veja aqui, eu represento uma linha, coloco a cota desse lado e a cota do outro. Depois, o que é que eu faço? Se eu quero a cota 20, quanto é que falta para a cota 20? 3,7. Então, para baixo. Está em vermelho, eu coloquei cores para ficar fácil de vocês associarem. Depois, eu preciso determinar a cota que passou. Então, passou 1,7 da cota 20. Se eu ligar aqui, fizesse isso aqui no AutoCAD ou num desenho, quando eu fizer essa ligação, eu vou conseguir determinar esse ponto graficamente. Então, se eu medisse aqui no AutoCAD, eu ia ter essa distância D1 e também a distância D2. Só que a gente vai fazer isso agora de forma analítica, fazendo as contas. Então, esse D1, voltando lá para aquela forma que foi deduzida anteriormente, é a cota que falta. Sempre, ó, essa cota que está aqui em cima é a que vai dizer qual é o lado de referência. Então, a cota que falta vezes a distância total que tem aqui, sobre a cota que falta mais a cota que passa. Então, aqui embaixo, tanto faz, porque como é uma soma, é comutativa e não teria problema de eu trocar, não é, a ordem. Aí vamos lá, substituindo os valores, ó, cota que falta 3,7 vezes 10, que é essa distância aqui, ó, 10 metros da malha, e essa outra seria quanto? 15, né? Porque é 10 por 15. Aí vamos lá. Então, 10 sobre 3,7, que é a que falta, mais 1,7, que é a que passa. Então, fazendo essas contas, eu vou ter 6,85 metros. Então, se eu medir daqui, desse ponto, do 16,3, se eu medir 6,85, é exatamente aonde está esse ponto aqui marcado. Se eu quiser ir pelo outro lado também, daqui para cá, também posso. Só é fazer as contas, só que agora, em cima aqui, ó, de vez de 3,7, vai ser 1,7. Porque a referência agora vai ser do lado direito. Do lado direito até chegar a esse ponto. Então, 3,15. Também eu poderia ter feito, né, se eu quisesse essa outra distância, era diminuir de quê? Da distância total. Distância total menos isso aqui vai dar D2. Segundo caso agora, eu vou vir de 14,1 a 21,7. Da mesma forma, o que é que faltou? Falta 5,9 para chegar na cota 20. E passou 1,7
também, certo? Então, ligo os pontos, quero determinar aqui esse ponto. D1, então, 11,64. Então, partindo da cota 14, ó, até aqui tem 11,64. Se for o contrário, né, se fosse daqui para cá, aí vai ser 3,36, que é essa distância daqui, desse ponto até aqui. Viram como é simples? Isso dá um trabalho danado. Então, eu sugiro o seguinte, procedimento de cálculo, método da interpolação. Se você for fazer vários, é melhor você fazer uma planilha, como eu estou mostrando aqui para vocês, para automatizar esse cálculo. E aí vocês utilizam essa planilha sem problemas, coloca apenas a curva desejada, que vocês estão vendo aqui, ó, a distância que você está avaliando, né, aquele D, e aí você vai dizer as cotas de cada ponto, do ponto do lado esquerdo, do lado direito, se for esquerda e direita, e se for cima e embaixo também, como é aquele outro caso, né, que você tem esses dois casos, ou pode ser esquerda e direita, ou o ponto de cima e o ponto de baixo. Com isso fica fácil de você fazer um sisteminha aí no Excel, uma planilha, e vocês conseguem facilmente fazer essa tarefa que é um tanto repetitiva.